Então, agradecer mais uma vez vocês. E esse projeto a gente está fazendo junto com a Prefeitura de Redentor. Então, agradecer e começar a nossa conversa pedindo para vocês se apresentarem. O nome completo e a idade. Certo. Quem puxa a frente? Pode ser eu. É Rosalina Baggio de Moura. Baggio com 2G. Idade? 86 anos. Napoleão Júlio de Moura, 84 anos. Vocês são naturais de onde? Eu sou daqui mesmo. Nasci, me criei e estou aí. Qual a sua data de nascimento? Como é? A sua data de nascimento? 25 de agosto de 40. E a senhora? 8 de outubro de 38. E qual o local de nascimento? Santa Maria. Silveira Martins, agora morei em Horizontina, estudei em 3 de Maio e vim para cá. E não deixei voltar para lá. Tem tudo isso na vida da gente. Eu vim para lecionar. Eu sou professora. A senhora se recorda dessa vinda lá de Silveira Martins? Ah, sim. Como viemos num caminhão com meus pais. A mamãe trouxe comida, fritura de galinha com pão e nós sentávamos lá na carroceria, na frente, e a mudança atrás. E daí nós passamos pelo rio Ijuí, de barca, saímos de lá ainda escuro, e nós chegamos ali, já escuro de novo, porque eram as estradas muito ruins, e foi muito sofrido. Eu tinha 6 anos. E vieram de caminhão. De caminhão. Uhum. E a senhora lembra dessa viagem? Lembro que passemos no rio e daí acho que já chegaram mais adiante, um pouco nós paramos para almoçar, daí a mamãe trouxe as comidas que ela tinha feito e o pão para nós comer junto. E tomava água. Não tinha Coca-Cola. E já veio da região já com tudo certo onde ia morar? Sim, nós chegamos na nossa casa para morar, já era uma meia-noite mais ou menos, daí tiraram os colchão, botaram no chão, e para nós dormir ali amanhecer, depois, daí descarregar o resto das coisas para arrumar na casa. E a senhora se recorda dos seus pais contarem por que eles decidiram vir para essa região? Porque lá a nossa região lá era montanhosa e só tinha parreira, não tinha outra coisa para fazer. Só parreira, fazia o vinho, vendia o vinho, não tinha milho, mandioca, coisa assim. E então a gente achou que era muita pobreza. E daí meu pai disse assim, vamos embora, vamos para Santa Rosa, porque Santa Rosa é futuro. E a minha avó dizia assim, meu filho não vai lá no meio dos tigres, não é lugar de tigre. Mas o papai disse, nós vamos.
Aí ele comprou uma casa nesse lugar e ali, até ali nós vivemos. Ele viveu, ela e todos. E eu só vim sair porque eu me formei em 13 de maio e lá tinha muita dificuldade, já estava cheio de professoras. Eu fui em Santa Rosa, pedi um lugar para lecionar, e ele disse assim que a Redentora tinha muita falta de professoras, e realmente ele mandou 5 professoras para cá, porque aqui não tinha nada. Tinha 2 professoras, e daí mais 5 deu 7. E nós ainda tinha turmas assim de 42 alunos, 36. E a escola era, não sei se não é aquela que é hoje, era aqui de madeira, tinha uns degraus para subir para entrar. E depois, quando nós saímos dessa escola, aqui ficou a Câmara de Vereadores. Você se lembra daquele colégio que tinha ali ou não? Sim, lembro. E o senhor, seu Napoleão, nasceu aqui mesmo? Aqui mesmo, só ali fora da cidade já. No interior? Nascemos entre 10 irmãos, tudo ali se criou e só saíram depois quando foram casando e cuidando da vida deles, mas 10. E era muito pouco, o pai criou mais uma guria e um guri. 10 era pouco naquele tempo. Eu tenho 2 filhas e é bastantinho já pra gente dar educação e coisa e tal. E nós era só 10 e mais 2 adotivos que o pai criou. Qual que era o nome da localidade onde essa família morava? Aqui, uma vez era Redenção, foi Vila Seca, depois foi Redenção. E depois atualizaram o Redentor, agora firmou ali. Quando o senhor nasceu, então o senhor se recorda que era Vila Seca? Naquelas épocas era Vila Seca. Eu sou de 40. E o senhor sabe esse nome Redenção, se tem alguma relação com a Revolução? Eu nunca ouvi falar nesse negócio da Revolução que tivesse influência na cidade. Né? Que teve a Revolução dos Chimangos e dos Maragatos. Pois é. Isso aí o meu pai contava que sofreram muito, se escondendo. O pai não tinha nada que ver, chegavam, tomavam conta das casas e mandavam e desmandavam nessa época. Eu não peguei essa época, mas o pai contava, era coisa muito triste. Os seus pais também contavam essa história, dona Rosalina? Não. Da Revolução? Não, nada. Só que eles moravam num lugar impróprio. Basta dizer que hoje em dia nem entram mais lá, porque é uma montanha só, tem uma estradinha que passa assim, para ir numa capelinha e num cemitério, e daí montanha, é Silveira Martins. Era distrito de Santa Maria. Era distrito de Santa Maria. Mas eu tive lá uma vez, só fui visitar as tias dela lá, mas morar naquele lugar, a gente é acostumado aqui nesse lugar. Mas digo, as pessoas morar nesse... Era assim, um cerro de pedra, outro cerro. Tinha um lugar que tinha que olhar para cima para ver o fim daquele cerro, sabe? É uma coisa impressionante aquele pessoal morar ali. Olha. E meus avós eram muito pobres. Ele trabalhava dessa localidade, ele ia para Santa Maria trabalhar na estrada de ferro.
e a minha avó ficar em casa criando as crianças. E diz que um dia deu sarampo na família e a casa deles era feita de taquara. Então ela pegou e forrou as taquaras de lençol para não entrar chuva, não entrar vento. E as crianças em casa e ele de Santa Maria trabalhando na estrada de ferro. Quanto sofrimento, meu Deus. E a origem da família de vocês? Baggio? Moura. Não, italiano. E o senhor? Eu posso dizer que sou caboclo, sabe? Pelo duro. Que é os portugueses, descendentes de portugueses. Eu era dessas épocas assim, não. Da coisa com a Itália não tinha nada. E depois ela veio para a Redentora, me achou aqui, veio passear e eu não deixei mais ela ir embora, sabe? Qual que era o nome dos seus pais? O meu pai era Sinfrônio Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Júlio é o sobrenome. Sinfrônio é o nome. Júlio Ribeiro era o sobrenome. O seu Júlio, Napoleão Júlio, é sobrenome, Júlio. E a sua mãe? Era Josefina Alves de Moura. O Moura é da sua mãe. Sim. Alves e Moura é a da mãe. E o do meu pai é só Júlio. E o seu pai era natural de onde? Era daqui mesmo. E a sua mãe? Também eram daqui. Casaram aqui? Sim. Tinha cartório na época? Tinha. Muito precário, eu acho que era, mas para casar dava, porque... Acho que Campo Santo tinha um cartório. Campo Santo sempre teve aquilo ali, mas Não, um tal de Nelson de Moura, não, que era... Escrivão. Nelson de Moura. Não é seu parente? De certo era, mas a gente não se considerava como um parente, porque... E esses Moura tem quantidade de família Moura aqui, não? Mas uns são meus parentes mesmo, e outros não. Não. E a minha família tem Moura também. A minha família tem Moura também. É Rolim de Moura. Rolim. Aqui também tinha Rolim de Moura. Como é que é o marido daquela costureira, o seu Rolim? Eu não me lembro. Morava lá embaixo, não se lembra? Ela era costureira que tinha... Eu acho que era Neri Rolim, eu acho que é o nome dele. Parece que era. Neri Rolim. E Dona Rosalina, como que era o nome dos seus pais? Amadeu. Quero ver. Amadeu Antônio. Baggio. Não, a minha avó era Nona Rosa Palharim. E o Baggio é da sua mãe? Não, a minha mãe era Tomazete. O nome do seu pai era Amadeu Antônio Palharim? Não. Baggio Palharim. E a minha mãe era Mascarim. Era o nome dela. A mamãe era... Como é que era a mamãe? Luísa? Luísa Tomazete Mascarim.
italiano por todos os lados. Sim, os dois. E eu não tenho nada de italiano, é brasileiro, é mesmo. O Júlio e os Moura eram brasileiros desses, nativos daqui mesmo. E o que vocês se recordam dos pais de vocês? Quais as melhores recordações? O pai, ele sempre foi pecuarista, só lidou com gado. Ele tinha umas lavourinhas ali para ter comida para dar para um cavalo, uma coisa assim, umas vacas de leite. Mas a profissão dele foi pecuarista. E a mãe era doméstica só, de casa, assim. Tinha também as habilidadezinhas dela, que roupa para nós ela fazia. As mulheres, naquela época, tinham que fazer roupa para os filhos, era umas dificuldades, sabe? Fazia bacheiro, palas de lã, a lã descia, ela fazia, tinha que batia assim, quando rolava um rolo assim de linha, daí ela vai batendo, depois tinha como é que não chama? Tear? Um tear. Daí ela estendia ali, estendia lã, assim, depois trabalhava de volta assim. Nós temos um bacheiro ali. Ela que produzia. Esse aqui é a roca. É? Não é? Esse que faz que fica batendo, que fica girando para fazer o fio não é? Eu não sei. O fio da lã? A mãe chamava de fuso. Ele era uma rodinha assim, mais ou menos, e era colocada numa madeirinha bem retinha, comprida, que aquilo a mãe tocava aquilo assim, para ir fazendo os fios dele. A mãe que fazia, eu tenho ali, posso mostrar para vocês os fios que a mãe fazia ali. Depois a gente dá uma olhada. E a lã, ela mesma que era da produção das ovelhas? Nós tosávamos as ovelhas, cortava a lã das ovelhas, com a tesoura está lá. Ó. Daí naquele canto eu tenho 2 tesouras. Uma eu comprei, era minha. E a outra é a tesoura do meu pai, que era de tosar cavalo e ovelha, tudo assim. A maior, aquela lá, era do pai. E o senhor estava contando isso que o seu pai viveu até os 100 anos. E 8 meses. Faz tempo que ele faleceu? Faz anos. E a sua mãe, que idade tinha? Também chegou numa idade avançada? Chegou. 86 também. Ela tinha 86 quando morreu. Tem aquela história de contar das éguas que ia para São Paulo, que é o meu sogro, pai do Napoleão, criava e mandava para São Paulo. As mulas. A mula, não. As éguas o pai tinha. Que a égua com o jegue dá a mula. Não sei se você sabe que... Eu pessoalmente nunca vi, mas antigamente usavam para carga. Cargueira. A mula, por exemplo. A mula é muito forte, porque o jegue que é o pai é um outro animal. Cruzando com a égua, daí dava a mula. E a mula é um animal muito forte e representa, porque a gente diz os burros, mas burro é nós mesmo. Nós temos que estudar para nós. E os animais, se botar um cargueiro, é 2/6. Cargueiro que você diz é 2/6. Um de um lado e outro do outro. E Bruaca. Bruaca. Bruaca já é de couro. E aquilo era uns cestos grandes de taquara. E o animal não se enroscava. O burro não tinha perigo, podia tocar. Tinha comum aqui o pessoal andar com um lote de burro, porque não tinha carroça, quase era uma causa, uma pessoa ter uma carroça,
era carregar naquele cesto, com os cargueiros, um de um lado e outro do outro do animal. Os coitados nunca descansavam, porque a carroça na descida descansa, vai. E aquilo é mesmo que você botar um peso nas costas e não alivia, não tem, está sempre te judiando, te acarcando. E nos pobres dos burros e os cavalos também acarcado naquele peso, sem descansar. E essas cestas de taquara era feita onde? Mas a gente fazia, e eu fazia, e todo mundo por aí sabia fazer, pois era uma coisa que se usava muito aquilo. Que os índios também fazem muito material de taquara. Sim. Peneira e balaio. Eles são profissionais nisso aí, e a gente aprendeu também, eu fazia as coisas de balaio aí, cesto e coisa. E se a gente precisava esperar um índio para vir e coisa, eu já ia lá no mato, cortava, pegava e fazia. Conhecia a técnica do... Mais ou menos. Sim. E fazia também peneira e outras coisas? Fazia. Eu tenho ali no galpão as peneiras. Que a taquara dava para fazer bastante coisa, antigamente usavam. O seu pai era tropeiro, então? Ele era criador. Mas o criador tem que tropear também, mudar de invernada e coisa e tal, para... Ele não era. O tropeiro é o que levava embora. Isso tinha gente especializada nisso aí. Tinha. Aquele que eu conheci muito bem, negociou muito com o pai, era um tal de João Daré. Aquele vivia, comprava do pai mula e coisa arada assim, e ele saía daqui, fazia uma tropa de 200 e poucas mulas, e tinha 2 homenzinhos, até engraçadinho, e ele chamava pelo apelido, sabe? E gente fina para ginetear nesses animais, então ele saía daqui com os animais chucros, e chegavam em São Paulo já com os animais tudo manso, porque é uma viagem. Ele disse que levava 35 dias daqui a São Paulo. E ele disse que tinha outros que compravam aqui perto de Palmeira, tinha outros compradores, levavam em torno de 30 dias, mas chegavam muito judiados. Ora, ele tocado esses animais para frente, comendo mal, pastando para as estradas, passando sede, chegam judiado demais lá. São Paulo é longinho para dar a pé daqui lá, e levar, era o jeito de levar as tropas tocadas. Hoje em dia embarca num caminhão, outros de avião, e vai embora. Mas naquele tempo não. E era para trabalho de café. Os fazendeiros de café usavam as mulas e os burros também para... Você já viu os animais com aqueles cestos enormes carregando assim, não? Tinha tipo um arreio lá no pai, eu acho que já botaram fora de certo aquilo, mas nós tinha. Botava aquilo aqui, a armação dele fazia assim, ó, as madeiras, uma na frente, 2 assim na frente, 2 atrás, e faz uns enchimentos daí. É dessa coisa de fazer cadeira para a gente sentar, umas coisas de... Plástico? Não é plástico, não. Naquele tempo, acho que era lã. Não, era de Capim? De capim, um negócio assim de capim que fazia aqueles forros, aqueles tecidos, aquelas coisas para forrar o lombo dos animais para botar peso, porque senão machucava todos os animais, então forrava, tipo um bacheiro assim, bem tipo um bacheiro fazia daquelas coisas para forrar o lombo dos cavalos para carregar os cargueiros. Isso aí era comum na estrada, aquelas filas de gente transportando as coisas.
Você, não sei se você lembra, você é meio novo. É, mas não lembro muito bem, não lembro. Mas, homem, era até engraçado. E faziam aquelas filas, por exemplo, um cavalo tinha o buçal e o cabo, estava na cola do outro cavalo, e outro na cola daquele. E uma pessoa puxava, daí aquela fila de animal, e um puxava o outro pela cola, sabe? Atava um cabo de buçal, assim, a corda, para governar, e atava na cola do outro, porque senão era muito animal para as pessoas puxadas, não dava. Então era... Mas isso aí tinha nessa estrada a coisa mais comum da gente ver esse pessoal transportando as coisas que hoje já de auto e de caminhão vai devagar, já vão de avião para andar ligeiro. E naquele tempo, sair daqui, homem, isso eu cansei de ver, era mocinho já, eu ajudava a lidar com as criação, tudo assim. Aqueles homens faziam aquelas tropas de 200 e poucas mulas, se mandavam para São Paulo. E era o João Daré, que foi o último comprador de anos. Porque tem o comprador e tem o pagador, sabe? O cara compra às vezes e se esquece de pagar. E aquele tal de João Daré era um cara, homem certo, sim. Ele comprava um lote aí de 200 mulas, coisa por aí, e aqueles dinheiros desse tamanho, mais ou menos, porque certo, chegava em casa com uma caixa de dinheiro. Porque naquele tempo, eu não sei por que faziam os dinheiros tão grandes. Não sei se você chegou. Você chegou a... Não, cheguei a conhecer. Daí... Os reis. Era um dinheiro mais ou menos assim, de comprimento e largo, e o papel grosso, uma coisa, não sei se não tinha a técnica de fazer forte, como faz hoje em dia, e pequeno, aquilo ali. Eles faziam aquelas... faziam um maço de dinheiro que eu me lembro demais. O pai vendia um lote de boi ou de mula, e os compradores iam lá na sala com o pai, contavam aqueles dinheiro meio escondido de criança, e seja lá, não sei de quem, aqueles dinheirão enormes, assim, fazia aqueles maços de pouco dinheiro, davam uns maços, era grosso o papel, sabe? Hoje em dia é bem fininho e durinho esses dinheiro mais novo, cada vez é mais fino o papel e mais duro que ele é. E não tinha as moedas também, patacão, que dizia. Tinha. Eu lá em cima, se olhando, tem uma casinha que era meus trabalhos manuais, do tempo que eu estava no colégio. Aquela ali tem bastantinho. Moeda, só de tirar de lá e bater, dar um jeitinho que com a ponta da faca a gente faz eles ir caindo. Em dinheiro que não vale nada, não depois, existe mais. A gente botava dentro da caixinha. Porque a casinha virou um cofre. Um cofre. Então essas tropeadas tinham os criadores, que o seu pai criava, mas quando ia fazer a tropeada, daí alguém comprava. Comprava para levar. E daí contratava alguém pro tropeiro que levava. Tinha, por exemplo, você compra e você já tem, eu e o Vanderlan e outros aí, que são teus empregados de confiança para saírem daqui e chegar em São Paulo, de a cavalo, sabe? Era assim que tinha os compradores. Esse que eu me lembro demais, comprou do pai anos, era o tal de João Daré. Comprava, pagava, aquele homem vivia no mundo, um cara de boa aparência, sujeito direito que ele era, porque ele nunca logrou pai nem nada, comprava 180, 200 mulas do pai, e com aqueles dinheiro desse tamanho, fazia aquelas pilhas em cima das mesas lá contando dinheiro. E saíam os negócios, e tinha também aqueles que esqueciam de pagar também já tinha naquele tempo. Não é só agora que existe algum.
E também ele não produzia toda essa quantidade, ele comprava, juntava no campo dele de outras pessoas que tinham para vender. E daí ele se comunicava que eu tenho 130, por exemplo, pode vir pegar. Mas não era tudo dele, ele comprava também. É bem como agora. É, negociar. Agora tem um criador de lotezinho de gado. E o trajeto, o senhor sabe qual que era o trajeto que eles faziam? Se era saindo aqui por Palmeira, Chapecó, até Paraná e São Paulo? Eu não sei te dizer os trajetos, porque naquele tempo eu era piazote, nem me interessava, mas era desse jeito. De Palmeira também tinha uns homens que iam levar as criações para lá. Mas saía aqui por cima. Eles saíam para lá. E também na tropeada tinha uma mula madrinha? Tinha. Não, era égua madrinha. Mula não servia para esse tipo de coisa. Não sei por quê. Não sei, mas sei. Porque a mula, ela é um enxerto. Ela é filha de uma égua com o jegue, o jumento. Então é um cruzamento que dá a mula, sabe? Ele é uma coisa engraçada, porque a mula com o burro dá uma mula. E o burro com a égua é que dá a mula daí. Porque daí é um cruzamento que ele sai mediano. Mula você conhece, você sabe? Ele é um animal meio pequeno, e a mãe pode ser uma égua grande, mas ela sendo filha de um burro, aí já sai a mula, aquele animalzinho mais miúdo, mais diferente. É bem importante até. E a sua família tinha uma fazenda, tinha um sítio? O meu pai tinha. Tinha nome a fazenda? Não, a morada do Sinfrônio Júlio Ribeiro, que era meu pai, e era criador, e na época, por aqui, ele era o que tinha mais criação de gado e negócio de mula, dessas coisas assim, era o meu pai. A profissão dele foi essa. As lavouras dele eram, depois os filhos já começaram a comprar trator e aquela coisa toda, mas ele era só no lombo do cavalo, e as lavourinhas eram pequenas, e o serviço era esse: comprar gado e vender gado, e comprar mula e vender mula, e sempre foi assim. E nesse local onde ficava o sítio, tem um nome lá, localidade no interior? Mas fora, bem pertinho, só sai fora da cidade aqui. Não é interior? Não tem o nome de um rincão, alguma coisa assim? Não tem aquele... Agora que você me apertou, ele tem uns nomezinhos de uns rincão, mas eu não me lembro. Também não. Você sabe ali onde morava o pai? Ali você sabe que... Onde meu pai morava. E o senhor falou que o seu pai sempre andava de bombacha. O pessoal aqui dessa região de Redentora tinha esse hábito de andar com os trajes? Sim, nós temos CTG. Como quem diz, cada macaco no seu galho. O gaúcho, o camponês que lidava com criação era bombacha e bota. E meu pai andava só de bota e de bombacha. Eu que já estou meio refinado a origem, sabe? Já ando de chinelinho, calcinha, coisa e tal. Mas era bombacha e pronto. E o crespo, aquele desenho que fazem bonito para enfeitar uma bombacha, eu ainda tenho minhas bombachas meio guardadas por aí, que eu de vez em quando... Umas quantas, não usa mais.
E também... E lenço de usar no pescoço, o Vanderlan, sabe? Meio sem algum até dizia, eu vou me fantasiar de gaúcho. Tem amigo mais homem, não diga que é uma fantasia, pois é a pilcha do gaúcho, bombacha, bota e coisa assim. Não dizer que vai se fantasiar de gaúcho, não fica bonito. E era sua mãe que costurava as roupas bombacha? Ela fazia também, mas mais aperfeiçoada. Era outras mulher que tinha, mas depois as minhas irmãs aprenderam costura. E eu tinha uma irmã que aquela era roupa das noivas. Naquele tempo as moças ainda casavam, vestidas de noiva. E a minha irmã era especial. Não sei se você conheceu a Juraci, que era a mulher do Amado Portela. Aquela era fazendeira de terno, de roupa, do tipo que quisesse. Fazia aqueles vestidão largo e tinha que ter como é que era? A aia, parece que, como é que era? Umas meninas para segurar o vestido para não andar de arrasto, sabe? Então tinha mais aquele serviço de umas meninas segurar o vestido, ajeitar para não andar arrastando, senão ela pisava em cima. Ela fazia o traje também. Assim como o noivo andava de terno e gravata, as mulheres também tinham um tipo de vestido de noiva. E agora eu vou contar que o seu Sinfrônio teve a primeira carreta que entrou em Redentora andando puxada por bois, que agora ela está lá no CTG, a nossa carreta, a nossa deles. É nossa, porque quando eu vi que as coisas iam terminar, de tudo, nunca mais ver, eu fui lá e trouxe, era sempre eu porque eu sou o penúltimo de 10, mas o meu irmão mais novo tirou o primário na Redentora e foi estudar para fora e foi para Porto Alegre, ficou lá e não veio mais para seguir a rotina nossa aqui da casa. E eu fiquei como que fosse o mais novo da família, sabe? Então essas coisas eu guardei, uma coisa aqui, ali tem bastantinha coisa que não botei fora, sabe? Que é do pai dele. Senão ia tudo fora essas coisas. Tem o laço do pai ali, uma série de coisas que era dele, eu guardei. E essa carreta, então, foi doada para o CTG. Sim, tá lá. Fui eu que depois eu tomei conta das coisas do pai. Tá. E daí arrumei, eu vi que ia botar fora, sabe? Tudo iam terminar. E daí o Vanderlan conhece demais. Acho que às vezes ele dá vontade de sair passear de carreta. Ele conhece porque em 20 de setembro nós fizemos uma carreteada, mas daí ela está pendurando lá em cima, umas correntes. Baixaram e arrumaram, pegaram tá prontinha lá. Uns boi ali. Levei a canga. Treinaram. Fizemos uma carretada. E a corda, aquela corda de atacante. Não, tu não era patrão daqueles vezes da carreteada? Era o Marcos. A nossa carreta tá lá. Eu arrumei a canga, tá tudo prontinha, atada já. A canga a gente ata ela na ponta do cabeçalho da carreta para os boi puxar. Tá prontinha lá, atadinha, tudo do meu jeito. Eu fiz a corda aquela de atar, eu peguei, torci, arrumei, fiz e atei para a gente não perder de tudo, senão... E tem aqui aquela que chamam de usar para fazer erva. O cilindro de canchar a erva. Eles também produziam erva.
Você conhece, sabe que aquele cilindro que tem lá, tem uns que dizem o espinho, o ferpudo, não sei o quê, mas é cilindro de cancha-erva que eu aprendi, que eu sei. O pai tinha o barbacoa, não sei se você já tem conhecimento de barbacoa ou não. Já viu barbacoa de secar a erva? Só estudei sobre. Ah, tá. O meu pai tinha o barbacoa de cancha-erva, coisa nada, tudo. E o cilindro é um pau pesado, tem que ser bem, bem pesado, grosso, e arrumar, fazer bastante madeira, tipo umas cunhas, encaixava ali, porque daí botava o cavalo numa ponta, puxava, ele ia rodeando em cima ali. E daí ia quebrando a erva. A erva a gente secava bem seca, e daí canchear para mandar moer daí. E daí tinha o cilindro, o cavalo puxava, a rodear naquele círculo grande ali, cavalo na peiteira, sabe? E puxava o cilindro, e daí o cilindro ia meio quebrando aquela erva, diminuindo ela, para depois levar para mandar moer mesmo no engenho. Era ali a coisa. Meu pai tinha tudo, as coisas raras que eu lhe dava, a gente acostumou com aquilo ali, mas não e mesmo. O cilindro era na parte de canchear. É, de canchear. Daí fazia um soalho, para a erva não ter contato com a terra, um soalho forte assim, e daí fazia em todo o redor redondo. A gente ia meio inclinando as tábuas, ajeitando, e fazia um círculo, porque daí botava o cavalo, e o cavalo ia puxando aquele negócio ali, e ele ia moendo a erva ali. E o senhor estava falando da carreta. O senhor pode explicar para quem não sabe o que é uma carreta, a diferença para uma carroça, por exemplo? A carreta é 2 rodas e a carroça é 4 rodas. A carreta tá lá no CTG, para quem quiser ver, tá lá. Aí ficou no chão ali meio estrovando, sabe? Aí eu ergui ela nas madeiras do CTG, e atei com uns arames ali, então ela não estrova ninguém e tá ali. Você conhece carreta ou só de nome? Só de nome. Vou ter que ir lá visitar o CTG para conhecer. Mas Deixa eu ver se... A senhora tem uma foto. Não sei se nesses álbuns tem. A carreta, deixa eu passar. Da carreteada. Deixa eu procurar. Mas... E os ervais aqui ficavam aonde? Tinha bastante erval aqui, seu Napoleão? Ali na morada velha do pai, que plantado dele, ali na casa, tinha um erval meio grande. Aí depois vai entrando os filhos, que já não dá muita bola para aquilo, já vem neto, e daí vai terminando, mas o pai... E tinha nativo, tinha bastante. Eu ainda tenho, que é uma propriedade que eu herdei do meu pai, ali, na saída para Palmeiras, ali. Tem uma propriedade, um mato grande ali que tocou para mim, da herança do meu pai. Ali tem um zerol meio grande ali. Ali nós roçávamos os espinharedos que tinha por ali. Então, mas ali não foi erva plantada, era erva nativa, como você diz, nasce e cria. Ali na casa que o pai tinha um erval grande plantado ali. Mas o pai comprou terra bastante, a erva valia bastante, sabe? E o pai se dedicava naquilo, vendia a erva e comprava. E o pessoal, naquela época, não valorizava a terra, sabe? Trovando, coisa e tal. E o pai, ele era analfabeto, meu pai, mas de cabeça, eu sempre digo, eu tenho inveja do meu pai. Meu pai tinha uma inteligência, aquele homem, não sei, ele parece que adivinhava as coisas. Hoje em dia a gente estuda e lê coisa e tal, e não sabe nada. O pai
fazia negócios grandes, coisa e tal, e comprar terra, e ele não se atrapalhava em parte nenhuma. E o seu pai usava que cor de lenço? Como é? Qual era a cor do lenço que o seu pai usava? Branco. Ah, Ele era chimango. era. O Maragato, ele tinha muita raiva. Perseguiram muito os pessoal que daqui, o pai sofreu muito. As pessoas que tinham bens assim e não fechava com aquele tipo de outras gente, eram perseguidos. O pai, quantas vezes foi se esconder nos matos, dormir nos matos, quando eles andavam. Tinha essas equipes de gente maldosa, sabe, que queriam aquele jeito de vida deles e queriam pegar e sujar e judiar e fazer coisas assim, maldade, que eles queriam mandar à força. E as coisas, a força não dá muito certo. E o pai era um homem proprietário que trabalhava e lutava e tinha bens. Então, o pai foi até uma altura. O pai contava que ele já morava ali, naquela morada. Primeiro eles moravam lá no Campo Santo, quando ele era solteiro, mas depois ele veio morar ali. Ele disse que eu tinha um tio que era casado com a irmã do meu pai, o tio Jorge, não sei se você conheceu, morava na saída ali, onde tem o chamo de peãozinho, que era o genro dele, morava à esquerda, onde saía ali. Aquele contava pra gente, dizia, arrepia o cabelo, de levantar o chapéu. Pegaram ele e mandaram ele, estava encilhando o cavalo. O meu pai também passou por isso aí. O tio Jorge levaram ele ao rumo de Palmeira até uma altura. Aí, e lá no altura que mandaram ele. Ele tinha um cavalo muito bom, muito bem cuidado. Mandaram ele piar e desencilhar, eles agora vão me matar, de certo aqui. Isso tudo era mato por aqui. E daí mandaram encilhar, diz que um matunguinho magro e seco, nojento ali, e encilhar e ir embora. Aí ele disse que ficou louco de faceiro, encilhou aquele cavalinho magro e nojento e tudo, e mandaram ele embora. Veio tranquilo para casa. Era desse jeito. Eu, graças a Deus, não vi essas maldades, ainda assim a gente se criou já num outro ambiente mais. Mas não é fácil. A dona Rosalina encontrou a foto. Achei a careta. Careta ou carreta? Carreta. A senhora pode virar para a câmera. Essas duas aqui. Tem uma ideia. Mas a carreta não tem aquela cobertura por cima? A nossa não. Se quer para um abrigo, para coisa assim, bota, mas se não quer, é só a caixa. O do pai nunca teve, ele nunca precisou para acampar na carreta ou coisa parecida. E se fazia a cobertura era de couro, de... Dessas coisas que Tinha fazia. o pessoal que fazia as carreteadas, né? Que saía e tinha que dormir na carreta. Sim. Seu pai usava mais para trabalho Da casa. Daqui tinha muito essas coisas de carroça, sabe? Carroça com 2, 3 juntas de animal para puxar. Mas Aqui, daí era jardineira que eles chamavam antigamente. Não, jardineira era para passear. Arrumadinha, com tolda, com banco, com tudo. De serviço era para serviço. Aqui não tinha caminhão naquele tempo, levava as coisas para Ijuí, o lugar melhor de negociar essas coisas era Ijuí. Mas Ijuí é longe daqui lá de alto, a gente sai daqui de caminhonete já está lá. Mas naquele tempo não. E era
Era puxado. O Macieira, você sabe ali onde é o Macieira? O Macieira é o ponto certo, que sair As daqui. coisas de 20 de setembro, se quiserem. Depois a gente vai dar uma olhada Tá. nas suas fotos. Vocês participavam muito do CTG. Participar. Nós ajudamos a construir e participamos. 17 anos nós trabalhamos no CTG. Qual que é o nome do CTG daqui? Darcy Fagundes. E demos muita madeira para o CTG, para fazer soalho, mesinhas, bancos, móveis. Vieram uma vaquinha para a gente comer carne, que é coisa boa, a gente comer carne assada. Eu não sei se o Vanderlan gosta de carne assada. Agora é que a gente vai ficando numa pobreza. Eu me criei lidando com gado e tinha meus gados, minhas invernadas e coisa arada. E fui terminando, ficando aqui com a minha companheira, sentado na área ali, olhando os outros passar, converso um pouco. Daí invadiu, homem, que E quem que foi o Darcy Fagundes? Darcy Fagundes foi o primeiro tradicionalista de verdade que veio De Porto Alegre. de Porto Alegre. Ele fazia o programa gauchesco e ele veio. Ele era um gaúcho, um cara que entendia dessa matéria, sabe? Então ele vinha e dava as instruções para a gente seguir e o pessoal ia executando, porque a gente, nesses fundos aqui, sem ter pessoas experientes para dar umas instruções, a gente, por conta, não... E ele era um grande tradicionalista. Parece que eu não. Parece que ele montou a cavalo e laçou, e ele tinha um outro companheiro que fizeram, mas também os daqui laçavam, o irmão dele que era. Eles não laçavam, não. Ele era de Porto Alegre, ele não lá, laçava. e não laçava, mas ele veio e desfilou com nós aí. Nós sempre tinha cavalo e a turma. Você não se lembra daquele desfile daquela vez? Que quando ele veio, por isso que daí botemos o nome do nosso CTG de Darcy Fagundes, porque ele veio e desfilou com nós e participou e era um caboclo decidido, assim, e deu umas dicas como é que tinha que funcionar CTG, essas coisas assim, pra gente. Então, botemos o nome do CTG de Darcy Fagundes. E o senhor sempre teve essa preocupação que essas histórias não se perdessem? O senhor preserva os objetos da sua família, também contribuiu com o CTG, que o CTG também tem essa preocupação das raízes, da história do Rio Grande do Sul? Eu a acho gente que sim, tem que... Não quando pode... nós. Isso que estava tudo num galpão. Tudo. E daí nós viemos morar aqui e ele pegou e trouxe tudo. E daí eu tinha que colocar. Ali tem, você olhando lá, você vê, tem o meu arreio. Lá dentro eu tenho uns pelegos, tem o bacheiro, tem tudo. E ali as cordas, eu botei ali para não botar fora, como é que eu ia botar fora as coisas? As ferramentas. Aí umas ferramentas, lá é uma marreta, lá é uma talha de estirar as coisas, Planta de arame, coisa arada, aquela que tem corrente lá. Aqui tem uma máquina de plantar, a canga dos boi. Porque pegar e atirar lá fora, dali para o grupo Ah, na carreta tem a canga também, lá embaixo. E aquela pedra lá, não é a pedra que faz farinha? Não, é de afiar a faca, o rebolo. A gente bota um eixo Farinha. e faz uma caixinha, o mais caprichoso, vamos dizer assim, faz uma caixinha que
que não passe água, eu fazia assim, eu tinha um tripé e uma caixa, e botava água e tinha o rebolo ali, isso era só tocar assim, botava água ali e já ele lidava na água daí. E essa coisa de fazer farinha, o que tu quer dizer? E tinha Socar? tinha um que no moinho, alguns moinhos tinham aquela pedra moss, que fazia a farinha. Mas era maior, né? Era o moinho que o moinho tinha por aí. Mas nós não... O senhor lembra quem tinha aqui? Eu não me lembro. Tinha um que tinha aqui no sítio e tinha outro que veio aqui para a Redentora, perto da praça, ali tinha um negócio daquele. O José Brasil. José Brasil, que era. Que tinha moinho. E o seu Ricardo. O seu Ricardo Teste não tinha também? Não sei. E pilão de socar, você sim, socar com a mão? Conhece ou não conhece? Conheço, nunca usei, né? Mas, então estava na hora ali, Vanderlei. Se você está com saudade, tem o pilão ali. Eu queria perguntar para você se conheceram os avós. Eu conheci um avô só, o pai da minha mãe. E quando eu já me lembrava das coisas, já não existia mais. O pai do meu pai, o pai e a mãe já eram falecidos. E a minha avó também, a mãe da minha mãe também. Só o avô. O avô morou. Ele não tinha mais quem cuidasse. E a mãe era a filha que tinha mais recursos, sabe? O meu pai, o homem que tinha os recursos, e as outras não tinham recursos, assim. Daí a mãe trouxe, morou anos o avô com nós. Ele era um homem muito sadio, que era coisa muito séria. E morreu matado, coitado. Um homem, já com a idade que tinha, andava a cavalo. Ele não gostava de festa, assim, aqui. Então, ele tinha tia Estrugilho, que morava ali na Vista Alegre. Ali passa a igrejinha, naquela canhadinha que tem aquela estrada. Eles moravam bem pertinho ali, uma filha dele, tia Estrugilha, irmã da mãe. E ele, nos domingos, ele não tinha o que fazer por ali, por casa, então ia lá. Passou o domingo com ela lá. Ela quase sempre montava a cavalo e você ia. E um cara, nós tinha a festa da igreja aqui na Redentora, nós estava aí, todo mundo. E ele montou a cavalo e foi para lá. Aquela barulheira ele não ouvia muito bem, sabe? Então ele não gostava de festa, aquela barulheira de festa, não. Então ele montava a cavalo e ia lá para casa da filha dele passear. E um cara vinha, disse que 2 mulheres no alto, e o motorista, não sei se era alguma namorada dele, alguma coisa, e ali, de frente ao cemitério, onde faz aquela estrada reta ali, o alto vinha de lá para cá, e ele ia indo pelo lado direito, certinho, tudo ali. E disse que o sem vergonha disse para as mulheres: vou dar um susto naquele homem que vende a cavalo. E torceu o alto para o lado do homem, não veio mais para a estrada e pechou no coitado, assim. Né? Matou o cavalo e ele? Não, o cavalo não matou. Foi uma pena não esmagar ele, porque o cavalo passou por cima do alto e caiu lá atrás. E o vovô caiu lá atrás também, bateu com a nuca no chão, achatou a cabeça dele. Pronto. E matou porque, por ruim, certo que ia dar um susto naquele homem que vinha vindo a cavalo. E que susto, sabe? Qual que era o nome do seu avô? João de Moura. O pai da sua mãe. É. E a sua avó? O senhor lembra o nome dela? Agora é que você me apertou, não conheci nem... Conheceu. Morreu. E o do pai do seu pai também não?
Eu não conhecia essa gente, conhecia só o vovô João de Moura. E a senhora, dona Rosalina, conheceu seus avós? Conheci só o meu nono Baggio, só que não. E a nona e da mamãe, eles achavam, era vovó, e os do pai era nono. Da mamãe, eu conhecia a minha avó e a meu avô. Qual era o nome deles? Luiz Tomazetti morava em Santa Maria. E Ângela Palharim Tomazetti. E eles ficaram morando lá? Sim, ficaram morando lá. Morreram lá? Morreram lá. Lá em Silveira? Não, em Santa Maria. Eles moravam na cidade. Eles vieram embora de Silveira Martins, vieram morar em Santa Maria. E é ali que eles morreram. E os seus avós paternos? Por parte do pai? Isso lá era em Valfeltrina, um lugar chamado, italiano, Valfeltrina. E que o meu avô ia trabalhar na estrada de ferro, a minha avó morava lá em Valfeltrina. Lá eu nasci, porque meu pai casou com a minha mãe de Silveira Martins, mas eles não tinham condição de morar na casa do pai. Morava 3, 4 casal junto, tudo, criavam os filhos, as casas grandes, faziam com um sobrado para botar as crianças a dormir. Meu Deus. Eu fui lá uma vez passear nos tios dela que ainda moravam lá. Digo, muito obrigado pelo passeio, mas se olhar para cá, tinha que olhar para cima para ver o tamanho do cerro que era. Olhava para cá, a mesma coisa, a gente E a acostumava. casa do meu avô Baggio é de pedra. Ele mesmo construiu. Botou as pedras todas do tamanho certo. E ele era meio construtor também. Ele construiu uma casa de pedras assim. E a cozinha era separada por um pedacinho de 1 quarto, 2, assim, de piso terra. Não tinha piso porque ali era que para botar o salame, que o salame tinha que pingar na terra. E daí a cozinha era para lá e a cozinha era feita de pedra, não comprada, pedra, o piso. E as paredes também. Um pouquinho eu vi. Uma vez eu fui com ela lá visitar um Ainda existia a casa? Sim. Ainda existia. Lá naqueles fundos, meu Deus do céu, você olha para cá, eu acostumado aqui, que tem hora, enxerga lá, olhar para cá um cerro de pedra, olhar para cá outro cerro de pedra, tinha que olhar para cima, e aquela gente morar, criar uma família ali naquele... Você não foi por acaso naqueles arrabaldes? Mas, homem do céu, cerro de pedra para um lado e cerro de pedra para o outro lado, aquela gente ali. É assim, as montanhas tão grandes, que eles plantavam o parará até uma altura, depois chegava. E daí, para descer do outro lado, eles não sabiam quem morava. Daí, depois eu me criei, eu disse, mas quem é que mora lá atrás das parreiras? Dizem que é um agente alemão. Mas nós nunca sabemos. E sempre mal de condução, e pobres, e mais a pé. Agora não, agora todo mundo tem carro, tem piscina. Mas é um lugar que eu fui umas vezes lá para visitar os parentes. E tinha umas pedras escritas assim, descanse aqui. Outras pedras diziam assim, quando é que eu vou passar daqui?
Você sabe quem é que escrevia? E como que era o nome dos seus avós, Baggio? Baggio? Sim. Qual que era o nome dos seus avós? O Ângelo Baggio. Mas morreu há muitos anos. Lá em... Silveira Martins. Mas na capelinha do Valfeltrina. Eu tenho que falar em duas Valfeltrina. Era o nosso nome italiano que vinha para cá. E a sua avó? Rosa Palharim. Isso, Marasquim. Ela também faleceu lá? Sim. E da sua família, só os seus pais vieram para essa região? Só. Todos ficaram lá. Só nós que estamos aqui. Decidiram se aventurar. Mas aqui em Bicaco tem Baggio e é da mesma família. Mas nós não tinha conhecimento. Agora nós se conhecemos. Porque eles vieram... O meu pai, o meu avô ficou em Valfeltrina. E esse irmão dele, que eles vieram da Itália, eles vieram para perto de Juí. E daí esses de Juí que são aqui de Bicaco. Quando eles vieram aqui, eles todos ganharam um pedaço de terra. E o meu avô ganhou 14 hectares daquela montanha. Lá naquela região que chamam de Quarta Colônia. É isso. Eu li no quarto. Eu li o livro do Quarta Colônia. Todinho. Que é uma região bem de italianos. É. E quando foram para Horizontina, não tinha outro nome lá? Não era Horizontina ainda? Era Horizontina porque... Agora, sai do legal. Quando, não sei, o rei, aquele, mandou um alemão da Alemanha fazer a divisão das terras de Horizontina. E ele achou assim, mas que horizonte bonito. E daí tem a fábrica de trilhadeiras, tudo era desse alemão. O meu pai trabalhava com ele, que ele tinha serraria, e ele tinha ferraria. Ele começou com ferraria. E tudo que meu pai precisava, ele ia da ferraria do Schneider. E depois ele fez... Schneider Logerman, parece que é uma coisa assim. Schneider Logerman, uma coisa assim. Daí eles se associaram, ele casou com uma Logman, daí eles ficaram cunhados e eles se fizeram Schneider Logman. E agora tá... Isso é da Alemanha que eles vieram. Mas não era Novo Horizonte, uma coisa assim? Depois virou Horizontina? A senhora não lembra disso? Não, eu soube assim que ele disse que horizonte lindo. E daí ficou Horizontina. Mas de outra maneira não sei. E o seu pai trabalhou com ele? Não, eu trabalhava com uma serraria nossa, dele mesmo, mas era lá em Pedregulho, lá longe, assim, numa estrada que tinha mato. E ia para o Uruguai ali já, né? Bem pertinho do Uruguai. Do Uruguai lá. Que tinha aqui a... Maurício Cardoso, Pedregulho, daí tinha Londeiro, essas coisas, mas aqui é tudo beirando o Uruguai. Tinha a colônia militar do Alto Uruguai também, aqui em Três Passos. Uma colônia militar.
Mas isso é antigo também, né? Ah, não sei. Bom, e aqui de Redentora, seu Napoleão, o senhor que nasceu aqui, como que era a educação? O senhor chegou aí na escola? Como que foi esse período? Ah, era bem difícil, sabe? Mas difícil, mas era o jeito de. O professor que começou a vir morava ali, você sabe, nos apertados, como se diz ali, quem vai para Vila São Sebastião, ali, é Vila São Sebastião, mas nós chamamos de Vila Fogo, porque tem uma usina ali perto, e quando veio os trabalhadores para trabalhar naquela usina ali, aí dava muita briga com os pessoal daqui, eles queriam seus tal, e os daqui também. Então, ali era uma briga atrás da outra, então o pessoal apelidaram de Vila Fogo, porque era um incêndio daquela gente brigar. Não sei se você se lembra daquela pessoal que, quando vieram trabalhar na usina ali, na guarita, fazer aquelas construção tudo da usina que toca aí muita coisa, aquela força da água ali. Então, veio pessoas de fora, bastante gente ali. Tinha aquele hotel da Julita que paravam esse pessoal ali e tudo. E construíram, e briga. Então botaram fogo. o nome de Vila Fogo, porque era um incêndio daquela gente. E o senhor estava falando que lá na vila foi a primeira escola? Não. Eu, pelo menos? É, da Vila São Sebastião, o senhor estava falando da escola. Sim. O professor vinha de lá. Ah, o professor. O professor vinha de lá de a cavalo. Era bem pertinho ali. Para cá um pouco da Vila Fogo, ele morava ali. Naquele tempo os professores eram proprietários, sim, tinham lavoura, tinha coisa. E aquele homem vinha de lá de a cavalo, lecionar. Nós aqui no grupo, que era bem ali na frente. Dobra a esquina, ali era depois, primeira escola. Que depois mudou. A primeira mesmo dos meus irmãos, eu já não fui, é bem ali na rua principal, que é ali, era ali, que hoje não tem nem... Depois é naquela que eu já lecionei. Que é essa que o senhor falou, essa já é a segunda que o senhor estudou. Aquela ali foi os meus irmãos que foram. Fizeram num gramado que tinha ali, perto da estrada ali, aquela casa solita que era o colégio na época ali. Mas eu já fui nesta aqui da frente, naquela rua, bem ali tinha. E qual que era o nome da escola? Como é que era? Feliciano Jorge Alberto é a outra, não é? É a nova. Não sei, aquela não sei. Mas não é do meu tempo. Agora é que você me apertou, não me lembro mais. A gente piá gostava muito mais de vir jogar bola e se tapear com os piá do que o nome das coisas. E do professor, o senhor lembra? Ah, você lembra, sim. Me lembro, mas agora não. É Pias, o sobrenome. Ele depois é política. Esse Pias era professor do Napoleão. O seu Ovídio era... E daí, porque só tinha ele aqui de professor, e depois eles mandaram ele para Santa Rosa, para Regional de Ensino. E daí que ele me mandou para cá. Esse Pias. Tu vê como as histórias se conectam. Depois a senhora veio para cá lecionar nessa escola. Nessa escola. Que era essa escola que o senhor estudou. Sim. Eu lecionei 1 ano ali. Depois, agora passou para Jorge Alberto. O Ovídio argentino Pias era o professor. E o seu Olívio Pias já era morador aqui, que era o meu padrinho. Era vizinho do meu pai, ali era. Mas o outro veio de Palmeira, o professor veio de Palmeira. E morava ali, tinha uma casa no costado do colégio, que os professores moravam ali naquela casa, só saía da casa dele, entrava no colégio ali.
E daí a senhora, um ano ali, e depois desmancharam a escola? Não, daí eles botaram como dos vereadores. Câmara. A Câmara de A Vereadores. Câmara de Vereadores. Nessa época já tinha emancipado a Sim, Redentora. é. E depois criaram a Câmara de Vereadores e nós também se mudamos para outra escola lá embaixo, que é até hoje. Isso em 64. E sobre a emancipação, seu Napoleão, o senhor se lembra como é que foi para tornar a Redentora município? Eu me lembro que deu aquela discussão de faz isso e faz aquilo, bota o fulano e o outro, mas assim, os detalhes mesmo, o meu pai não gostava de política e eu também me criei ali meio sem. Eu sei que deu aquele movimento, aquela coisa tal, para emancipar. Primeiro era a Redenção, Vila Seca. Primeiro era a Vila Seca, depois foi a Redenção, daí aperfeiçoaram a Redentora, daí e ficou. Aí não mudou mais. E pertenceu a qual município antes? O primeiro de tudo? Acho que é Campo Novo, mas aqui pertencia para Palmeira, a região. Mas isso foi quando era aqueles tamanhos de município daqui a Palmeira. Aí depois foram cortando os pedacinhos para Palmeira, outro pedacinho para Redentora e foi ficando. Aqui pertenceu tempo para Palmeira, mas depois foi Campo Novo. Campo Novo. Campo Novo se adiantou mais de Redentora, tinha uns mais conversador, de certo. Aqui os primeiros foram o seu Enélio Cossetim e o seu Francisco Gimelli, o Chico Gimello chamava. Chico Gimelli chamava, mas era Francisco. Era os primeiros. Primeiro prefeito. Não foram eleitos, foram assim nomeados e ficaram depois desses. Daí começou a ter eleições. Ah, sim, foi na época da ditadura, que daí era nomeado. Eu sei que era nomeado o seu fulano, os apoiavam. Muita política. Sim. E essas famílias são naturais daqui, Cossetim e Gemelli? Sim. Famílias antigas? Sim. Bom. Mas esses não são da minha família, Cossetim e Gemelli, não. Sim, mas são famílias antigas de Redentora. Sim. Eu já sou dos Júlio e Moura. Queria saber também como que vocês se conheceram. Ai. Acho que foi um chamado de Deus. Porque eu nunca tinha namorado ninguém, vim para cá para trabalhar e ele morava aqui, disse que tinha muitas mocinhas que queriam namorar ele, mas nós se olhamos e parece que uma atração atraiu nós dois. E pronto, não se deixamos, não brigamos, estamos 59 anos de casados, nós nunca tivemos uma discussão. Mas eu casei para ter uma esposa, uma amiga, uma companheira, não era para brigar, eu brigava com qualquer um. Trazia para morar comigo para brigar, mas aí não tem fundamento. Mas teve alguma ocasião específica, algum baile? Num bailezinho de uma casa ali que fez uma música que tocaram. Daí nós vimos. Do seu Brasil Machado, que morava na esquina para cá, fizeram um salãozinho ali para a gente dançar de vez em quando. E tinha salões de baile aqui? Tinha, mas
naquela ocasião não foi salão de baile, foi uma reuniãozinha que dançavam e eu nem sabia dançar. E daí ele está sentado para lá e eu para cá, olhamos assim. Mas eu já tinha uma informação de uma amiga minha que morava na casa dela, que o Napoleão era um rapaz muito bom, forte e simpático, e tu vai casar com o Napoleão. Eu fiquei interessada em conhecer o Napoleão. E não deu outra. Como é que dizia um bom partido? Era um bom partido. Família boa. Mas também nossas famílias eram mais ou menos iguais. Cada um na sua casa, ele os mesmos direitos que nós tínhamos. Somos de famílias bem parentes, assim. Só eu sou italiana. E ele disse que ele queria casar com uma italiana. Porque ficar só brasileiro com brasileiro, aqueles costumezinhos. Aí digo, vamos ver mais ou menos como é que é os outros costumes, sabe? E como que foi o casamento, a festa do casamento, o pedido? A família aceitou? Sim. O senhor não conhecia, não conhecia a sua família? Não. Nós, assim, era de família de origem. E eu cheguei em casa, falei para meus pais, eu disse, eu estou namorando um rapaz brasileiro, mas não é negro. O meu sogro falou em brasileiro, era negro. A coisa mais engraçada, sabe? Porque depois os meus outros, todos casaram com pessoas de origem sempre. Só tem o Napoleão e um cunhado que eu tenho em Curitiba, que é brasileiro também, que nem ele. E os outros, tudo de origem polaco, russo, alemão. Minha sorte é que uma irmã dela casou com um polaco, bêbado e sem vergonha. Então eu me limpei, porque eu era brasileiro, sabe? Não bebo, não fumo. Então aquele deu uma fora, né? E o senhor daí foi lá conhecer a família dela? Foi. Daí eu fui depois que ela me convidou, me disse por onde é que eu ia, lá, perto do Uruguai, que eles moram lá. Mas a gente foi. dá jeito e vai, sabe? Tem um ímãzinho que puxa e vai ensinando a gente. Não é, Wander? E o casamento foi realizado aqui? Foi. Aqui na capela que tinha. E eu não sei, o pai dele gostava de assistir o casamento civil e não ia dar no mesmo dia. Então eu pedi assim, e ele pedi para Napoleão que o escrivão fosse lá na casa do pai do Napoleão para fazer o nosso casamento para os nossos pais. Os dois, pai meu e pai dele, assistiram o nosso casamento lá na casa. E a igreja foi aqui. Naquele tempo o escrivão ia nas casas, assim, não foi festa, só família, assim. E aí a sua família veio de lá? Veio meu pai, meu pai, meus irmãos e conhecer a Redentora, conhecer aquele sujeito que... E a igreja nessa época? Era uma capela, mas é o mesmo padroeiro, tudo igual. Qual que é o padroeiro? Cristo Redentor. Mas essa época que vocês casaram era de madeira? Sim, de madeira. O padre, lembra quem era o padre? Padre Mário, mas não sei do quê. Ele vinha do Braga. Ele vinha do Braga, fazia casamento aqui e missa.
Lá no Braga tinha seminário. Tinha seminário. Tinha o né? seminário. Estava bem adiantada nessa parte, porque quando fundaram o seminário, o colégio, botava os filhos no colégio. Vamos ficar padre, porque não sei o que mais. Capaz que os piados ficar padre. Quanta bobagem, né? E esporte, aqui tinha algum clube de futebol? Tinha. Sempre teve aquelas. Qual que é o nome do time? Acho que é 9 de julho. Tinha um 9 de julho que foi o mais forte que começou e foi. E existe até hoje? O Vanderlan é o que sabe do futebol aí. Mas tem ou não? Daí o clube que foi feito depois é 9 de julho também. Clube 9 de julho. O clube é bem ali na esquina. Vamos aqui ali. E o senhor não jogava? Futebol? Quando era mais novo, depois que comecei a me entreter com ela, já estava meio velho, sabe? Então parei, mas eu jogava. Daí tinha que namorar. Meio mal, mas jogava. E na lida de campo, de laçar, participar de rodeio, o senhor também participava? Participar. Ah, sim. Estão meio atirados minhas pilchas aí, mas estão por aí. Tem o laço, tem o sovel, tem arreio, tudo mais. Ainda tá por aí. Cavalo. E lá o senhor ainda tem a propriedade, parte dela? Tem. O senhor tem os ervais? Tem. E Sim. tem criação também, alguma coisa? Não, agora não tenho mais. Terminei com tudo, porque a gente já vem para a cidade e já fica tudo mais difícil. E tem que ser uma coisa bem cuidada ou parar com tudo. Aí fui dando minhas terras para os genros plantar e eu fui ficando aqui com a minha companheira, sabe? Do que viver. Até na propriedade que nós morava, é ali. Ali onde tem uma leitaria. Loguinho à esquerda, subiu. Murafava. Tem 100 vacas de leite, funcionários, 5, 6, 7, 8, sempre para lavoura e funcionários para leitaria. Mas... Lida com leite ocupa bastante gente e olha que não tem que se organizar e enfrentar. É um servicinho que não é muito fácil, sabe? A prosa tá boa, mas a gente tem que finalizar a nossa entrevista. Eu queria saber de vocês qual que é a importância de resgatar e preservar essas histórias para que elas não se percam. Vocês que têm muito apreço pela história, que preservam, né, a história das famílias, né, os objetos que eram do seu pai, que também eram de vocês, né? Qual que é a importância de resgatar, não deixar que isso se perca? Não sei, a gente gosta de coisas antigas. A nossa alimentação não é isso e aquele outro. É feijão, arroz, mandioca, polenta, carne de galinha, porco, e tudo crioulo. Tudo crioulo. Nós não compramos carne, tudo no Napoleão. Lá na leitaria, a minha filha me dá carne, tudo da crioula. E o porco, o irmão do Napoleão cria porco no chiqueiro, compramos a carne do chiqueiro, as ovelhas também, tudo carne de congelador, não vamos ficar
me dá 100 gramas de carne. É, bem assim. Ainda vivem muitas coisas que remetem ao antigo. Sim. No sistema antigo. Eu parei com tudo, mas eu tenho meu irmão que tem criação de porco e ovelha. E agora tu quer saber por que nós vimos morar aqui? Porque nós somos assaltados. Fomos assaltados em 1910. Levaram. 2010. Hã? 2010. 2010. Fecharam nós. Eu na cozinha, deitada de bruço, e o Napoleão para outra sala, e armados, com revólver e carapuça. Levaram uma caminhonete que nós tinha e tiraram a chave da outra caminhonete que eu lecionava, eu precisava. E nem era para isso, era para o meu gasto mesmo. E fecharam nós no banheiro, um banheiro de madeira boa. E o Napoleão perdeu a chinela, porque ele estava de chinelo. E daí ele começou a dar soco assim, para quebrar uma tábua. Mas daí ele quebrou, daí ele machucou o joelho. E a caminhonete nós requisitamos, e daí não era dinheirinho, pouca coisa. Eles falavam assim, que eles queriam o cofre, queria dinheiro, queria cofre, queria dinheiro. Mas não tinha dinheiro, a gente não usa até R$1.000, assim, diário, a gente tem em casa, mas mais dinheiro a gente não tinha, e cofre nós não tinha. Eles estavam mal informados nessa área. O pessoal veio a gente, porque eu sou um homem, o Vanderlan me conhece demais, eu sou daqueles que eu compro e pago. Não deixo para pagar amanhã, nem depois. Toda a vida gostei assim, meu pai era assim, eu sou assim, compro e pago, pronto. Não. E sempre foi o meu jeito. Então, é um homem rico, que se eu compro e pago, vão dizer, esse é um homem muito rico, como é que os outros compram fiado e não sei o quê, não sei o quê. Então, os caras foram lá em casa assaltar nós pensando e de certo o pessoal mentiam por aí, os camaradas acreditavam, sabe? Que sabiam que eu tinha uns depósitos de dinheiro em casa, coisa muito séria. E não tinha nada, pessoal. Onde é que você viu a gente ter um monte de dinheiro em casa? Um pouquinho que tinha, botava no banco, o banco que lida com dinheiro, a gente, um pouquinho que tem, bota ali, outras vezes nem tem para botar, mas é o banco. E eles achavam que eu chegou a me fazer uma ferida no ouvido, ele me empurrar um cano de revólver no meu ouvido e queria que eu mostrasse o cofre que eu tinha, mostrar o que eu não tenho, reviraram até na casa que eu tinha ali. Viraram a nossa casa, assim, os guarda-roupa foram tudo para cima da cama, tudo. Procurando dinheiro, nossos guarda-roupa tiraram tudo que era roupa que tinha, extraviaram para cá. Adeus, Olívia. A gente ficar numa situação daquela, não ter uma arma para derrubar um infame daquele. E daí nós fechados no banheiro para sair, não tinha como. Foi isso que o Napoleão que se machucou. E depois eles não desligaram o telefone, lá nós tinha convencional. E eu peguei o telefone e liguei lá para um sobrinho do Napoleão, que nós tinha um grupo de família de rezar todo o último domingo do mês. Era o último domingo do mês.
E eles estavam tudo, o nosso grupo estava todo lá, esperando. E daí eu liguei, e daí o filho da casa disse assim, ele viu saindo a caminhonete. Ele disse, agora eles estão vindo, porque a caminhonete está saindo. Daí eles viram que a caminhonete saiu assim, não saiu para lá. Daí eu disse, nós fomos assaltados. Daí vieram tudo lá para casa, para tudo, ajudar, meu Deus, sempre. Queriam posar com nós, porque não queria. Lamento que vocês tenham passado por isso. Mas, homem, Deus que ajude vocês, que nunca passa. a gente entregar a casa da gente para os marginais, não ter a liberdade, vai na casa da gente, é uma coisa muito triste. Daí eu perdi, eu tinha uma bolsa no quarto, e eles tiraram, me levaram a bolsa, e eu tinha os meus documentos dentro, eu tive que fazer toda a documentação de novo, para começar pelo, nem sei, eu acho que CPF. Bom, nem tudo na vida são flores, né? Tem episódios que nos marcam, às vezes, porque eles são tristes, né? Mas vamos tentar ficar com a parte boa aqui na nossa entrevista, né? Que como que vocês se sentiram ao lembrar dessas histórias de antigamente? Foi bom. Das famílias. Foi bom, eu gostei. E o senhor, seu Napoleão? É uma O senhor se lembrança. emocionou também em alguns momentos ao lembrar do seu pai, principalmente? Sim, e dos avós. A gente tem umas lembranças bem boas e outras ruins que a gente não gosta, mas isso eu acho que Faz parte da vida da gente. Faz parte e a gente tem que dar a volta por cima e procurar sempre boas amizades e procurar o caminho certo. A gente estando no caminho certo e amizade, eu, graças a Deus, tem gente que de certo não gosta, porque a gente não é doce para todo mundo gostar, mas eu nasci, me criei, estou aqui, me criei ali fora, só fora da cidade, primeira casa, mora um sobrinho meu, primeira casa à esquerda ali, quem sai para Portela aqui, ali que nascemos 10 e que se criemos e mais, era muito pouco, 10 filhos, o pai pegou mais uma guria e um guri para criar. Então, já criou 12 daí. E nós somos 9. Minha mãe, 9 filhos. Bom, para a gente encerrar, o que Redentora significa na vida de vocês? Isso aqui? O que Redentora significa para vocês? Para mim, eu antigamente pensava que um dia eu vou morar em Santa Maria, mas agora não, agora aqui é minha terra, minhas filhas, nosso cemitério. Tem que pensar, tem, até no cemitério tem que pensar. É aqui. Eu tenho e eu toda não minha posso família. É natural daqui. Eu sou nascido e criado aqui. Era bem pertinho ali, daí vim morar bem na cidade. Criei minhas filhas, tenho 2 filhas, criamos as gurias também aqui. E estão morando as 2 aqui também na cidade, sabe? E a mulher era professora, elas copiaram da mãe para também lecionava e ficaram por aí também sempre junto com nós. Ninguém foi morar para longe. Para a gente finalizar, vocês querem deixar uma mensagem final para os filhos, os netos que no futuro vão poder ver essa entrevista? Seria muito bom. Mas eu, atrasado como sou, Não. não sou analfabeto, porque eu assino meu nome, mas não sei o que é que eu vou dizer para a pessoa mais sabida do que eu. Não.
nós criamos nossas netas assim com mais capacidade de cultura. Seria muito bom ter uma neta que se chama Natália. Ela é muito amorosa, e muito estudiosa, e muito querida. Gostaria muito que um dia fosse lembrada por todos nós, toda a família.